Boa noite a todos. Realmente um prazer imenso, doutora Juneli Passo, que foi promotora da Justiça por anos aqui em Cidrolândia, ao meu lado, fazendo um excelente trabalho também nessa parte que a gente chama da parte da medida protetiva, que é cuidar dessas crianças que são vítimas. E a doutora Juneli sempre fazendo um trabalho muito rápido, trazendo o caso para o Poder Judiciário. Então, eu agradeço muito por todo esse trabalho que foi feito em Cidrolândia. Cumprimento aqui o professor Tadeu, em nome dessa casa que sempre está disponível para nós, doutor Edson, cumprimento também o Poder Executivo, sempre parceiro do Judiciário em eventos, o senhor Paulo Tio, também muito obrigado pela presença aqui na Assistência Social, professora Miriam, na educação, muito grato pela presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Esse assunto que nos traz nesse momento é um assunto que eu tenho me preocupado muito, tem tirado do meu sono, que é a questão que eu começo com o abuso sexual. Cidrolândia, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Enquanto eu era juiz de Bandeirantes, eu fui juiz de Bandeirantes por 5 anos, eu fiz um único processo de destituição do poder familiar. O que significa isso? Eu tive um único processo, eu tirei uma criança de um pai e de uma mãe e entreguei para adoção. Em 5 anos como juiz. Em 5 anos como juiz em Cidrolândia, por outro lado, nós já colecionamos aí quase centenas de adoções. E quando o juiz tira uma criança, um adolescente de uma família, ele tira por motivos graves. Quais são esses motivos? Consumo exagerado de álcool e droga, sem qualquer interesse dos pais de modificar essa situação. Segundo, negligência, o pai ou a mãe que abandona o filho à própria sorte, como nós tivemos um caso aqui em Cidrolândia de um bebê que era abandonado para a mãe ir para a boate, para ir para noitada em bares, etc. E a criança ficava sozinha em casa com outro irmãozinho com 6 anos de idade, cuidando. Fora isso, nós temos os casos de abuso sexual. Em Cidrolândia, esses dados são desastrosos. A maioria dos nossos processos, eu diria que de destituição do poder familiar, tem envolvimento com abusos sexuais. E o que é pior de tudo, esse abuso sexual não é praticado por um estranho. Não é um terceiro que estava passando na rua e que de repente decidiu entrar dentro da casa e praticar um estupro contra a criança, tocar o corpo da criança, nada disso. Esse crime é praticado por aqueles que têm o dever legal de proteger a criança, ou aquele que está inserido dentro do ambiente familiar. Geralmente são padrastos, avós, tios, primos, irmãos, vizinhos, amigos da família que circulam dentro de casa e que às vezes a mulher tem confiança para sair do seu lar e deixar a sua criança ali dentro com essa pessoa que ela julga que seja o maior protetor possível para aquela criança. Então, é essa a realidade de Cidrolândia. E isso acontece, não pensem vocês que apenas lá na área rural, em área distante da cidade, não. Isso acontece aqui, debaixo dos nossos olhos, dentro da cidade. Eu chamo a atenção de vocês agora, professores, dentro das escolas, porque são vocês que estão na linha de frente para fazer a filtragem desses fatos. E como se faz isso? E para ilustrar, eu trago um caso em que eu fazia uma instrução
com a doutora Daniele, promotora criminal aqui de Sidrolândia, e estava no meio da audiência ouvindo a menina sobre o abuso, e ela disse o seguinte, a doutora Daniele perguntava, como que você decidiu contar? E ela dizia, eu tinha muito medo de contar, porque esse agressor, o meu padrasto, ele dizia que se eu contasse, ele me mataria. E não só me mataria, como mataria minha mãe. Então, temendo pela vida da minha mãe, pela minha vida, eu decidi não contar. E a doutora Daniele dizia, mas por que você então contou? Ela fala, porque a professora, um dia, na sala de aula, falou sobre abuso sexual. E disse que a gente deveria revelar isso, que a gente precisava contar isso, que isso não era uma coisa normal. E a partir daquilo eu parei a gravação, olhei para a doutora Daniele e disse, olhe a importância da gente ir para as escolas, olhe a importância dos professores que estão ali na linha de frente de fazerem alguma coisa e de abordarem esses assuntos dentro da sala de aula. É muito importante essa abordagem, como eu sugiro que se faça, dizer em sala para os alunos que não é normal uma pessoa da família, um amigo, tocar no corpo dessa criança e desse adolescente. Isso não é normal. Não é normal ela estar dormindo à noite e alguém levantar da sua cama e vir tocar o corpo dela. Isso não é normal. Não é normal colocar o pênis, passar o pênis na vagina, nos seios, na boca da criança. Isso tem que ser dito em sala de aula. Isso tem que ser ensinado. E mais que isso, motivar as crianças a contarem o que está acontecendo. Vocês não têm ideia do abalo psicológico que essas crianças passam quando são vítimas desses crimes sexuais, porque não é só o nojo daquele corpo estranho tocando no seu corpo contra a sua vontade, é muito mais que isso. É a ameaça constante na vida daquela criança, de que se ela abrir a boca, ela vai morrer. E pior, porque às vezes ela se contenta com a própria morte, porque não aguenta mais o sofrimento, mas é o medo de que esse agressor venha a matar membros da sua família, como a sua mãe, como a sua irmã, como o seu irmão, etc. Então, é por isso que nós precisamos falar desse assunto em sala de aula. Toque no assunto, comenta que essas atitudes não são normais e como se pode denunciar isso de várias maneiras. Uma primeira delas, a primeira possibilidade é contando para um professor. O professor leva esse assunto adiante por meio da direção da escola, tem um conselho tutelar para isso, que já vai imediatamente trazer o caso aqui para nós, para o Ministério Público, depois chegando na mão do Poder Judiciário. Parece ser inúmeras fases, mas isso nós fazemos de uma forma muito rápida. Se o assunto chegou hoje, pode ter certeza que amanhã ele já está na minha mesa. Porque, nesse caso, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, agem como tem que agir, com absoluta prioridade. Criança e adolescente, sobretudo quanto vítimas desses fatos, nós tratamos com prioridade absoluta. Paramos tudo para cuidar desses casos. Aqui em Sidrolândia, eu relato para vocês por inúmeros, e eles vão surgindo de uma forma gradativa. Começam pela sedução. Começa o agressor oferecendo alguma coisa para a criança chegar até a sua casa, ficar na sua companhia. Oferece balas, oferece chocolate, começa a mandar ligações telefônicas, né, com muito carinho. Um adulto mandando uma ligação, mandando mensagens telefônicas para a criança, seduzindo aquela criança. Esse é o primeiro passo.
Daqui a pouco ele começa outro tipo de execução, que é ficando a sós com a criança em um determinado local, geralmente isolado de todos, dentro da casa, quando os pais não estão no trabalho, e ali vem a praticar atos de abuso sexual. Nós ali do Poder Judiciário, o que nós podemos fazer para coibir isso, para reprovar essa conduta? Primeira coisa, descoberto o assunto, nós vamos mandar essa criança passar por uma avaliação psicológica. Vocês não têm ideia do que é ouvir uma criança, a Michele está aqui, que faz esse trabalho de forma belíssima lá no Poder Judiciário, na linha de frente da chegada desses fatos. A criança, ela já não aguenta mais, ela vem, pode falar sobre um fato que aconteceu aos 2, 3, 4, 5 anos de idade, ela vem falar aos 17, 18, sobre aquele assunto, e quando ela fala, pode ter certeza, vem o choro, vem o desespero, vem aquele peso que perdurou durante toda a vida dela. E lembrando que nós, os senhores professores, Ministério Público e nós dos judiciários podemos pôr um fim nessa situação. Como que eu posso fazer isso? Algumas medidas eu tenho disponíveis. Primeira delas, proibição do agressor chegar perto da criança, da família dela, etc. e tal, sob pena de prisão. Se o fato foi grave, foi consumado, eu posso inclusive decretar a prisão preventiva dessa pessoa, ou seja, ela vai aguardar presa e vai ser condenada a uma pena que não fica por menos de 8 anos de reclusão. Pena de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, uma pena gravíssima, pesada, mas que faz jus, é importantíssima pela gravidade do crime praticado. Além dessa proibição, dessa prisão, nós temos que fazer algo muito maior, que é em função da vítima. Nós temos que pegar essa criança que foi fragilizada, que está destruída, e encaminharmos para a Secretaria de Saúde para dar o atendimento psicológico, psiquiátrico, que essa criança vai precisar. Quanto mais rápido conseguimos descobrir isso, mais chance nós temos de evitar coisas piores e de dar rapidamente esse tratamento para a criança. Nas escolas, como que vocês vão perceber isso? Geralmente observando o pescoço da criança, se tem alguma marca, alguma mordida, começam a observar. Será que houve algum contato? Houve alguma mordida no rosto da criança? Isso é um primeiro indício ali. Segundo, vocês vão ver a criança mudar totalmente o comportamento. Às vezes uma criança que é comunicativa, que é alegre, essa criança se fecha, se retrai. Ou quando a criança é pequenina e está lá fazendo algum desenho na escola, alguma atividade, algum desenho livre, de repente o professor pega e tem alguma coisa com conotação sexual naquele desenho, totalmente incompatível com a idade. Pode ter certeza que ali é um caminho, ali há fumaça. E se há fumaça, nós temos que investigar se há fogo. Aliás, os professores, assim como nós, os professores, têm um dever imposto pelo ECA de comunicar esse fato ao Conselho Tutelar. Tem o dever, não é, eu estou pensando se eu comunico, não é. Se não comunicar, está sujeito, além da parte criminal por omissão, à infração administrativa do ECA, podendo responder a pagar de 3 a 20 salários mínimos por sua omissão. Porque o ECA confiou aos professores o dever de vigilância constante em relação às crianças. São os professores, diretores, coordenadores de escola, são os médicos, enfermeiros,
todos que trabalhamos com as crianças, se soubermos de algum indício de um abuso, nós temos que comunicar às autoridades. E a partir daí foi feita a comunicação, é conosco. Nós temos instrumentos para fazermos essa proteção. Eu chamo agora a atenção para vocês, eu falei sobre essa questão do abuso, depois eu vou deixar aberto para perguntas. Eu sei que há muitas questões que vocês, como professores, ali na linha de frente, gostariam de perguntar. Depois fiquem à vontade, a gente está aqui disponível para isso. Precisamos, eu digo e repito, combater esse abuso sexual, porque ele no nosso município de Sidrolândia ele é forte. E nós só vamos conseguir isso dentro das escolas. Incentive as crianças a falarem. Diga para não terem medo. Diga que a justiça vai decretar medidas de prisão, de afastamento, tudo para proteger essa criança, nós faremos. Tenham a minha palavra. Em relação à questão da adoção, a adoção, ela começa com esses casos graves que eu narrei para vocês. Aqui em Sidrolândia, pasmem, eu já tivemos, a doutora Janeli atuou, em casos de mães que colocavam criança de 6 anos para se prostituir. 6, não estou falando de 12, 15, 6 anos de idade. De mãe que levava a criança para a boca de fumo. Com 6, 7 aninhos. Isso é Sidrolândia. Por que tem tanta adoção em Sidrolândia? Porque coisas ruins fizeram para as nossas crianças, porque senão não teria adoção. Fernando, você gostaria que não tivesse adoção? É meu sonho. Como eu gostaria que não tivesse adoção nessa cidade. Mas, infelizmente, a situação aqui é extremamente grave e elas acontecem. E, pelo que tenho visto, vão continuar acontecendo se não fizermos alguma coisa para mudarmos isso. E durante esse processo de adoção em que o juiz tira a criança de uma família para entregar para uma outra preparada, que esteja realmente em condições de receber essa criança, isso leva tempo. Aqui na nossa cidade, nós conseguimos deixar hoje a coisa bastante arrumada, eu diria. O processo de adoção aqui ele é rápido, comparado com outros lugares do país. Por quê? Porque todos os processos de adoção correm na vara em que eu sou titular, que é a 2ª vara de Sidrolândia, só nela. E nessa eu priorizo esses processos, eles têm urgência. Mas vejam a seguinte situação. Uma criança era abusada sexualmente, com a conivência da mãe, do pai, da mãe. Eu retiro essa criança da família. Se ela não tiver nenhum parente próximo que tenha condições de ficar com essa criança, ela vai para o acolhimento e depois vai para a adoção. É esse o trâmite do processo. Quando essa criança vai parar no acolhimento, eu tenho 2 opções. Primeira, eu espero terminar todo o processo e depois entrego essa criança para a família que vai adotá-la. Ou, provisoriamente, eu tiro essa criança do abrigo, chamo uma família que está na fila da adoção e digo o seguinte: escute, o que você prefere? Pegar seu filho agora ou deixar ele aqui no abrigo por anos até encerrar o processo dele e ao final ficar com a criança? Todos para os quais nós perguntamos ao longo desses 5 anos disseram: eu quero meu filho agora. Eu entrego, portanto, um chamado termo de guarda provisória para fins de adoção e entrego na mão daquela família. Aquela família retira a criança do abrigo e fica com ela até o fim do processo. Fernando, quanto tempo demora esse processo? Depende. Depende se o pai ou a mãe vai apresentar defesa no processo. Depende quando eu for dar a sentença, se ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça.
Depende se quando o Tribunal de Justiça julgar essa família recorrer para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Isso pode levar, portanto, de 1 ano no mínimo a pelo menos 15, 20 anos para ser julgado. Esse é o sistema da demora do processo no Brasil. A quantidade de recursos que cabe contra uma decisão de um juiz. É esse o problema da demora do processo. E aí, durante esse momento em que a criança está com a família, provisoriamente, enquanto demora esse trâmite do processo, nós conseguimos, no ano passado, a aprovação de uma lei, chamada Lei do Nome Afetivo. E essa lei tem aplicação total nas escolas. Essa lei surgiu no Rio de Janeiro, foi o primeiro estado da federação a criar essa lei, no ano passado. Depois veio o Mato Grosso do Sul, depois veio São Paulo, aí Paraná e Sergipe. Foi o último. Nós temos 5 estados do Brasil com essa lei. O que diz essa lei que eu ajudei na criação dela aqui no nosso estado, né? Tive atuação junto com o IBDFAN na criação dessa lei. Diz o seguinte, que durante todo o trâmite do processo de adoção, em que o juiz provisoriamente entrega o termo de guarda para uma família, até finalizar esse processo, que pode levar anos, a criança não continuará a usar o nome biológico, o nome que está registrado lá no cartório. Ela vai ter a chance de poder usar o nome da nova família. Ela pode trocar o prenome que nós chamamos, então se a criança se chama João, na nova família pode mudar para Roberto. Se o sobrenome da família biológica é Oliveira, e quem adotou é a família Moreira, vai poder trocar, vai ser Roberto Moreira. E aí, como que isso vai para a prática? Principalmente nas escolas. Nas escolas, essa criança que tem ali um termo de guarda provisória para fins de adoção, conforme a lei 5210 de 2018, que é a lei do nosso estado de Mato Grosso do Sul, essa escola deverá jamais colocar o nome biológico no diário escolar. Será o nome afetivo, ou seja, o nome daquela criança na nova família. Fernando, e como que funciona o controle? Muito simples. A escola, dentro dos seus registros e arquivos, está lá com a certidão de nascimento da criança, com o nome biológico, o nome de registro, e colocará o termo de guarda provisória e informará, certificará qual é o nome que aquela família deseja que a criança seja tratada. E é aquele nome que irá lá no diário escolar. Então, o diário escolar não é para ser impresso com nome biológico, parênteses, nome afetivo. Não, é só o nome afetivo, para não correr o risco de tratar essa criança pelo nome biológico. E isso vai funcionar na escola, isso vai funcionar numa academia aqui da cidade, pública ou privada, escola, academia, biblioteca, plano de saúde, hospitais, postos de saúde, todo lugar que a criança ou adolescente adotado frequentar, esse nome afetivo será utilizado. Essa lei é importantíssima, é a Lei 5210 de 2018 no nosso estado.
Sidrolândia, se tem um lugar que essa lei tem que ser cumprida, é em Sidrolândia. Porque além dessa lei ser estadual, no município de Sidrolândia, o professor Tadeu está aqui, pode testemunhar isso, foi aprovada a lei municipal do nome afetivo, que é uma cópia da lei estadual. Primeiro se aprovou em Sidrolândia, depois no estado de Mato Grosso do Sul. Então, se tem um lugar onde que essa lei tem que ser cumprida, é em Sidrolândia. E o maior problema, a maior dificuldade que essas famílias adotivas têm é fazer a lei ser cumprida. A ponto de se chegar a um absurdo, doutor Janeiri, que eu nunca vi isso na minha carreira, de famílias adotivas procurarem a vara da infância para cumprirem uma lei. Para dizer, olha, determina para a escola X que aquele diretor da escola X coloque no diário o nome do meu filho, porque ele se recusa a cumprir isso. Um verdadeiro absurdo. Como que um juiz tem que mandar cumprir uma lei que é para ser cumprida? Ah, mas não conhecia. Está passando da hora de conhecer a Lei 5.210 de 2018. Completa agora 1 ano de vigência. Ou seja, então, eu inclusive vou aqui solicitar, né, para quem, se tiver algum diretor que não conheça essa lei, o que eu acho difícil, porque eu já dei decisões para várias escolas, mas minha equipe está aqui, pode encaminhar, peço e-mails que tem na internet, mas se não achar, minha equipe está aqui, a Lei 5.210 de 2018, pode encaminhar para todo mundo cópia dessa decisão, dessa lei. Precisa, e aí a questão é interessante, porque às vezes diz assim, mas como que eu vou fazer? Muito simples. Do jeito que eu disse, arquiva o nome biológico e no diário leva o nome afetivo, não tem dúvida. Então, é uma legislação que precisa muito ser cumprida. Para vocês terem ideia, nós tivemos casos em que criança foi reprovada numa escola porque o professor, por falta, porque o professor chamava a criança pelo nome biológico, e a criança não conhecia aquele nome. Eu falei, eu sempre fui chamada por um outro nome em casa, o meu sobrenome eu sempre usei o da família que me adotou, eu não conheço esse nome biológico. E a criança era reprovada porque nunca respondeu presente numa sala de aula. Né? Isso já ocorreu, isso foi um caso que ocorreu. Não foi em Sidrolândia, mas é um caso da lei do nome afetivo, né, que nós temos registro. Então, precisamos valer essa legislação. E o que eu estou pedindo hoje, inclusive, para os pais adotivos, e sobretudo aqueles que estão presentes aqui hoje, incentivem, vão atrás desse direito. Ah, a escola tal não quis fazer isso. Me provoque, vá ao Poder Judiciário, vai lá no fórum, conversa com a nossa equipe, diz que não faz. Um posto de saúde não está aplicando isso, vamos lá no Judiciário. Ou seja, eu tenho o compromisso de fazer cumprir essa lei no nosso Estado. Né? No nosso Estado, no nosso país, por onde passo, eu falo da importância dessa legislação. Gostaria, portanto, agora de encerrar essa nossa conversa, agradecendo imensamente a presença de vocês e dizendo que vamos aproveitar essa semana do mês de maio, que celebramos no dia 18 o combate à violência sexual, e no dia 25 nós temos aí a Semana da Adoção. Vamos trabalhar com esses 2 pontos na sala de aula. Vamos falar da lei do nome afetivo, vamos falar da adoção. Né? Acho que tem tantas crianças que devem ter aí, tantas que nós fizemos em Sidrolândia, tantos filhos adotivos, né? Que podem falar sobre experiências, contar como é, a sensação. Vamos trazer essa matéria para dentro da sala de aula. E, por fim, professores, vamos acabar com aquela ideia antiga, passada, de ficar causando constrangimento para criança e adolescente
com atividade pedagógica, sem qualquer tipo de sentido, para trazer certidão de nascimento para dentro da sala de aula, para ficar falando, desenhando árvore genealógica, para dizer quem que é meu pai, cadê? Nome da minha mãe, nome do meu avô, nome da minha avó, para que isso? Para uma criança que tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, é perfeito. E para uma criança que não tem isso, que não tem nome de pai, não tem nome de mãe, já foi destituída do poder familiar, os pais são outros, estão com termo de guarda provisório para fins de adoção, mas não acabou o processo ainda, não tem a certidão lá com o nome do pai e nome da mãe, aí ela vai ser constrangida a levar para a escola a certidão de um nome que ela não utiliza mais, para falar que o pai dela é um mané com quem ela não tem o mínimo contato e que causou todo tipo de tristeza e de desgosto na vida dela. Para que isso? Outra coisa que eu ainda não me conformo, e olha que eu tenho meus pais, né? Não sou eu que estou falando que não tem pais, não tem avó, tenho meus pais. Mas realizar festas na escola para celebrar Dia das Mães, Dia dos Pais, e criança que não tem pai, que não tem mãe, olha o tipo de constrangimento. Vamos, né, no século XXI, vamos inovar nessas coisas, vamos trazer lá, talvez aquela festa da família, que eu acho tão bem mais criativo para celebrar, acolhe a todos. Quantos processos que eu não tive 2 mulheres adotando criança, 2 homens, aí você chega no Dia das Mães, Dia dos Pais, não tem como fazer, a criança não participa, fica deixada de lado. Crianças aqui em Sidrolândia, a rodo, que não tem pai nem mãe vivos, são criados por avós. E chega numa festa dessa, totalmente constrangedora. Então, a gente como professor tem que pensar muito, eu falo isso porque eu fui professor de língua espanhola por 6 anos, dando aula de 3ª série do primário até o colegial, né, pré-vestibular, né, e eu via essa necessidade da gente mudar a nossa prática pedagógica para adequar realmente a esse novo mundo, né, esse novo sistema, essas novas possibilidades, esses novos arranjos familiares. Agradeço a presença de todos, muito obrigado pela presença, estou aqui disponível para os debates.